O Conselho Europeu propôs novas formas de financiamento do orçamento da União Europeia. Segundo o acordo alcançado, o pagamento da dívida deverá ser coberto por novos recursos próprios. Entre estes, conta-se um imposto digital, uma taxa sobre o lixo não reciclável, assim como uma taxa sobre transações financeiras. A nova carga fiscal será adicionada ao sistema tradicional de recursos da União Europeia. Entre os novos recursos contam-se licenças de poluição, licenças de carbono para os importadores e uma taxa sobre o plástico. Há ainda a acrescentar uma taxa corporativa comum, assim como uma taxa digital. A União Europeia necessita de recursos próprios por uma razão principal, que é tornar o orçamento mais autónomo. Isto vai melhorar e promover as políticas da União Europeia, por exemplo, a política ambiental através da taxa sobre o carbono e outras políticas, que devem ser vistas como bens públicos europeus. Trata-se de um passo em frente positivo, na medida em que estes novos recursos oferecem um nível de autonomia ao orçamento europeu. Os líderes não avançaram detalhes concretos sobre os novos impostos, mas concordaram em reformar o sistema de recursos próprios durante os próximos anos. O Parlamento Europeu, contudo, quer clareza nestas questões. Se não houver clareza quanto aos recursos próprios, isso significa que as dívidas contraídas para o esforço de recuperação terão que ser pagas a partir dos recursos próprios da União, o que quer dizer que o orçamento terá que sofrer cortes, o que, por sua vez, quer dizer cortes na agricultura, coesão, investigação e meio ambiente e tudo o resto, para cobrir o esforço de recuperação. Isso é um grave erro, porque estamos a cortar o nosso próprio futuro. A decisão dos recursos próprios da União Europeia precisa agora do acordo do Conselho Europeu por uma maioria qualificada. Tudo fica assim em aberto, até à conclusão das negociações. A taxa sobre os plásticos é a mais controversa, pois existem Estados-membros que se mostram céticos em relação a taxas europeias. Quanto à taxa sobre as transações financeiras, há 10 anos que vários Estados-membros bloqueiam esta ideia. A taxa digital falhou devido ao veto de 4 Estados-membros. Há Estados-membros que, devido às suas próprias razões ou interesses, dizem que não. E isto terá que ser resolvido durante as negociações. O Parlamento Europeu quer agora a continuação das negociações a fim de aprovar o quadro financeiro plurianual.